Dia a todos. Desculpa aí a demora, mas a gente tem sempre plano B, C, D, E. Bom, meu nome é Alexandre Matos, sou analista de sistemas, sou advogado militante, e qual é a ideia nossa aqui? É trazer para vocês uma ideia de crimes na internet, crimes pela internet, porque até pouco tempo atrás, a gente vivia aqui no Brasil o que a gente em direito chama estado de anomia. Era um Estado sem leis. Nós não tínhamos leis para punir os crimes que aconteciam pela internet. Então, algumas legislações que vieram a toque de cavalo, outras a toque de tartaruga, fizeram com que as nossas leis fossem modificadas e começássemos a pensar em punições contra criminosos e esses tipos de crimes que começam a surgir e a aparecer no dia a dia do cidadão comum, e que a pessoa vai acessar o banco dela pela internet, cadê meu dinheiro? Ou a pessoa que foi fazer algum serviço, tem lá, distribui um currículo e aparece uma imagem dela fazendo um ato não muito ortodoxo na internet, ninguém vai contratar aquela pessoa. Então, esses tipos penais, que até então eram desconhecidos, a nossa legislação começou a ser modificada. Eu me orgulho muito dessa área, porque eu costumo falar, eu brinco muito, a gente quando dá palestra, a gente vê o pessoal da geração X, geração Y, Millennium, coisas que eu nem sei o que significa, mas uma coisa eu sei, eu sou da geração J, geração Jurássica. Comecei na informática lá em 86, me formei analista de sistemas em 89. Então, quando você fala isso, eu não era nem nascido. Então, eu trabalho nessa área de proteção de dados, segurança de informação já há um bom tempo. E a gente vê muita mudança. E uma coisa que acontecia no Brasil até pouco tempo atrás, e graças a Deus, alguns juízes, alguns delegados, alguns promotores estão começando a entender é que sempre que existe a prática de um crime, eu tenho que ter o tal do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É aquele que pratica o crime. E até algum tempo atrás, todo mundo que praticava crime era hacker. Invadiram meu computador, é um hacker. Levaram meu dinheiro, é um hacker. Fizeram uma página falsa, era hacker. O hacker era o culpado de tudo. Quando a gente bem sabe, e acredito que vocês são profissionais muito mais qualificados do que eu para dizer isso, mas a gente sabe que o hacker é aquele cara que o barato dele é invadir um sistema. O barato dele é quebrar barreiras. O barato dele é descobrir falhas de segurança. E além do hacker, a gente também tem a figura do hacker ético, que é aquele camarada que quebra uma barreira de proteção, que descobre um problema e se identifica. E identifica o tipo de problema. E ele passa aquela informação adiante. Infelizmente, até pouco tempo atrás aqui no Brasil, como eu falei, tudo era hacker. Do bem ou do mal. Tudo era questão de hacker. A gente também tem, na bibliografia internacional, um sujeito chamado o Lamer. E quem é o Lamer? Eu costumo dizer, costumo brincar, falar que o Lamer é o estagiário de hacker. O Lamer é aquele camarada que comprou uma revistinha ali na banca, hacker, aprenda a invadir. Ganhou um CD, botou no computador e está aprendendo, ele está estagiando. Ele ainda não tem a capacidade de fazer descobertas como um hacker com experiência faz. Mas um dia ele vai chegar lá. Ele está treinando. E aí, com o nosso ordenamento jurídico sendo mudado, com bibliografias internacionais trazendo novidades, a gente começa a ter algumas figuras interessantes. E a primeira delas é o cracker, que é o quebrador de segurança. Quem é o cracker? O cracker é o cara que invade. O cracker é o cara que invade e furta, ele pega a informação. E aqui agora vem uma informaçãozinha bem bonitinha para vocês usarem para o resto da vida. Existe uma grande diferença entre furto e roubo. Eu sempre falo isso brincando, ninguém é roubado pela internet. Todo mundo é furtado. Porque o furto é sem o emprego da violência. O furto é aquela coisa que tiram do meu... Estou andando, peguei, ninguém percebeu que eu furtei. Já o roubo, não. O roubo é com o emprego da violência. É o famoso perdeu, mané. Perdeu, playboy. Então, existe uma violência.
Eu, pelo menos, nunca vi teclado dando na cara de usuário, mouse enforcando, o cara passa a senha, nunca vi isso. O dia que tiver, o colega acabou de falar, internet das coisas, vai que o monitor explode na minha cara, não sei. Mas até então é tudo furto. Então esse cidadão, esse camarada, o cracker, o barato dele é descobrir a falha de segurança, o barato dele é invadir os sistemas de segurança, o barato dele é furtar informações, é furtar os nossos dados, é furtar as nossas contas bancárias, é furtar informações vitais. Isso a gente tem hoje à torto e à direito. A indústria médica, o que ela sofre de ataques, as indústrias de pesquisas, laboratórios, o que eles sofrem de tentativas e até mesmo de furtos, são uma coisa assim incontável, impensável para o cidadão comum. Além do cracker, nós temos também um outro tipo, um outro sujeito ativo, que eu, Alexandre, acho mais perigoso que é o freaker. O freaker é aquele camarada que às vezes alicia crackers. O freaker é aquele camarada que furta informações e revende. Invade, por exemplo, uma empresa farmacêutica, furta uma informação e vende para um outro laboratório. Então essa é uma grande diferença e isso é importantíssimo para que o legislador, para que o juiz, para que o delegado, o promotor, baixe o cajado, meta o martelo de uma forma mais pesada ou menos pesada. E isso é interessante, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha diferença nenhuma. Tudo era a mesma coisa, era tudo o mesmo saco de gato. Em algumas bibliografias americanas, eu gosto muito de comentar, nós temos esse outro sujeito, que é o tracker. E o tracker, eu costumo reproduzir o que eu li uma vez, às vezes, algumas pessoas já me criticaram, mas eu li uma vez que em inglês que the tracker is the internet cowboy. O tracker é o cowboy da internet, é o mocinho da internet. Aqui no Brasil, o tracker seria o X9, o dedo duro. É aquele camarada que vê o vizinho enriquecer de um dia para o outro. O que seu vizinho faz? Ele é um adolescente, ele é um desempregado, ele não trabalha, mas ele está ficando rico, ele tem um negócio na internet. Eu adoro escutar isso, a pessoa tem um negócio na internet e fica rico de um dia para o outro. Eu acho isso fantástico. Eu estou nesse meio aí há quase 30 anos e não consegui ficar rico. Em 30 anos, e o camarada fica rico do dia para a noite. Então, o tracker é aquele cidadão que vai fazer denúncias, ele vai colaborar. Empresas como IBM, Microsoft, o governo alemão, eles patrocinam trackers, eles financiam pessoas para fazerem denúncias. E por que é importante passar isso para vocês? Pô, uma palestra chata, o cara vai falar de direito, que porra, que saco. Não, eu prometo que vai ser um negócio interessante e acho que utilizável para a vida de vocês. Eu não sei, a gente está aqui num ambiente acadêmico, não sei se todos aqui são alunos da UFRJ, não sei o que os levou a entrar para a UFRJ, ou para quem está assistindo a gente pela internet, o que os leva a entrar para uma universidade. Mas as universidades fazem propagandas, venham, estuda, melhor no Brasil, número 1 e não sei o quê, você vai aquele ranking. E eu nunca vi, pelo menos até então, nunca vi uma propaganda do tipo, Universidade do Crime. Venha aprender a assaltar, aprenda a matar, aprenda a sequestrar. Após a matrícula, ganhe uma R15. Ao terminar o curso, ganhe uma granada de deflagração, uma M60, uma coisa desse tipo. Pelo menos nunca vi. Mas, infelizmente, a gente vê isso aqui no nosso país. Universidade hacker. Faça o curso da gente. Não sei se dá para enxergar, não sei se seria legal apagar aqui as luzes na frente. Desvende todos os segredos do submundo dos hackers. Aprenda as mais modernas técnicas de invasão, aprenda a invadir. Ganhe um CD, 5 CD grátis, não sei se dá para ver aí de trás. 5 CDs, um CD ensinando a fazer isso, um CD ensinando a furtar aquilo, um CD a... Gente, isso é crime. Eu, pelo menos, nunca vi outdoor na rua. Venha para a nossa comunidade e aprenda a assaltar. Venha para o nosso grupo no Facebook e ganhe uma R15, uma pistola. Eu nunca vi, mas a gente vê barbaridades dessa. Grade curricular...
grade curricular completa do curso, com as disciplinas vulnerabilidade, programação, psicologia hacker, redes de sistemas operacionais, fundamentos jurídicos. Aprende a fazer e vê como é que você não vai ser preso. Então, essas aberrações a gente tem no nosso país. Em qualquer lugar do planeta Terra, da galáxia, sei lá, isso é crime. Vai em cana. Aqui, como eu falei, felizmente a legislação está mudando. A coisa está ruim? Tá, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E aí a gente vê coisas nesse tipo. Monitoramento 100% invisível. Monitore de forma segura e invisível qualquer computador. Tenha tranquilidade e confiança nos relacionamentos. Para tudo. Descubra se o seu parceiro está lhe traindo. Caramba, se você não confia no parceiro, passa para outro. A gente lá como advogado, a gente às vezes fala brincando, aquela, eu amo ela, eu não quero largar. Cara, homem e mulher é igual poste, toda esquina tem. Mas tem uns que ficam, eu quero ela, quero... Pô, pelo amor de Deus. Mas indicado também para empresas e família. Você sabe o que o seu filho ou funcionário está conversando na internet? Se você não tem confiança no seu filho, no seu parente, pelo amor de Deus. Descubra as senhas do Facebook, daqui, dali. Gente, isso é crime. É, no mínimo, invasão de privacidade. Tá ruim? Tá ruim. Pode piorar mais ainda. E aí você vê propagandas dessa. Isso daí você tem hoje à torta e à direito. E o criminoso, percebendo a condição econômica hoje do nosso país, a quantidade de desempregados, já bateram alguns lá no escritório, ganhe dinheiro na web, fique rico. 10 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. Não precisa fazer nada, deixa o computador ligado 24 horas por dia, que ele vai ficar enviando automaticamente mala direta. Não vai enviar mala direta coisa nenhuma. E aí, qual é o problema do criminoso, do estelionatário? O problema é isso aqui, ó. Ganhe dinheiro na internet com trabalho em casa. A web possui aproximadamente 700 milhões de internautas, subindo esse número a cada dia. É uma fonte de renda extra na internet. Ganhar dinheiro é fácil, é isso, é tranquilo, é bonito. Benefícios de ganhar na internet. Um belo dia você vai dar um chute na bunda do seu chefe. E aí você começa a pensar o seguinte. Um belo dia você vai dar um chute na bunda do seu chefe. Você terá tempo livre, irá se divertir, irá viver a vida, visitar amigos. Alguém aqui não tem tempo para visitar um amigo ou capacidade para visitar um amigo? Tomar um cafezinho no vizinho. Gente, se o problema é tomar cafezinho, vai lá no meu escritório, tem lá uma máquina de café expresso, eu faço com o maior prazer. Meu sócio faz um com chantilly, lá ele é barista, faz o cacete de asa 4. Tirar um dia de lazer, fazer exercício, enfim, fazer o que quiser enquanto os seus negócios não param de trabalhar para você 24 horas ao dia, 7 dias por semana. Então, para quem já tem um pouquinho de pensamento lá na frente, já percebe o que é isso. E qual é o público que esse tipo de criminoso quer atingir? Ele quer atingir aquele público incauto, aquela pessoa que chegou hoje na internet, aquela pessoa que, infelizmente, como vocês que estão aqui me assistindo, não tem aquela cultura, aquele conhecimento acadêmico, não estudaram. Felizmente, nós hoje temos a classe D, E, entrando na internet, mas, infelizmente, ninguém avisa a esses novos internautas os perigos que acontecem. Eu sempre faço isso nas minhas aulas. Na casa dos meus pais, que os dois moram sozinhos lá, meu pai e minha mãe, Cocó e Ranheta, é uma desgraça quase toda semana. É meu pai ligando, o computador já está lento. Tua mãe fica repassando aquelas Nossa Senhoras lá. Aí você vai abrir o computador de casa, está lá. Nossa Senhora está passando aqui, São Judas do não sei o que está deixando o quê. E a sua mãe começa a reproduzir, repassar. Deixa ligado a Nossa Senhora a noite toda, a vela vai apagar. Pô, pelo amor de Deus, vela acesa dentro do computador. Mas é o incauto. A pessoa acredita naquilo, ele tem a boa fé. E os criminosos estão atrás dessas pessoas, desses incautos, que acreditam, às vezes, que estão até fazendo algum benefício para alguém. Deixar lá a vela ligada, lá a vela do sei lá o quê. Bom, tipos de invasões nos equipamentos. E por que a nossa legislação ela traz muitas coisas interessantes?
Talvez o que eu vá falar para vocês aqui é chover no molhado. Então, como eu sei que o tempo já está diminuto, eu já perdi aqui uns 10 minutinhos para ter o slide bonitinho, porque é aquela coisa, direito é um saco. Se você botar um troço estático e ficar em 5 minutos ou todo mundo tem uma convulsão, não fica ninguém aqui dentro. Então tem que botar um slide, fazer uma papagaiada. Tipos de invasão, basicão. São 3 tipos de invasões básicas que eu, Alexandre, sempre falo em minhas aulas, palestras. A primeira delas, a basicona, é o vírus. E o que é o vírus? É um programa ou pedaço de programa que se instala dentro do computador para destruir. E isso, felizmente, o legislador já está aprendendo. Porque até então, tudo era vírus. Um vírus roubou meu dinheiro da conta bancária. Não, o vírus não rouba dinheiro. Um vírus sequestrou. Não, o vírus não sequestra. Então, você tem tipos específicos. E isso é muito importante na hora que você vai punir o criminoso. O vírus, até então, é aquele programa ou pedaço de programa que o objetivo dele é destruir. O objetivo do vírus é destruir. É queimar a placa-mãe, é queimar periférico, é queimar equipamento. O vírus, ele destrói. O objetivo de quem cria vírus é destruir. E, geralmente, ele tenta destruir o equipamento, o hardware. O objetivo do vírus é danificar hardware. Existem, e aí, lá no iniciozinho, eu botei uma capinha de um livro, é o Jabá Nosso de Todo Dia. É um livro que eu tenho publicado há quase 15 anos, mas todo ano eu atualizo ele. Agora, em novembro, vem outra atualização, porque não dá para você... atualizado pela internet. Não dá para você atualizar no papel, porque você atualizou, publicou hoje, semana que vem já está defasado. Então, eu comento isso há muito tempo. Nós já estamos na 3ª geração de vírus, que é aquele vírus que ele entra dentro do programa. Essa nova geração de vírus, qual o melhor antivírus? Qualquer gratuito que você baixa está bom. Agora, para pegar essa 3ª geração de vírus, você bota aí um antivírus que vai custar pelo menos alguns milhares de dólares. Segundo grupo de tipos de invasores, são os cavalos de Troia, ou os trojans. E aí a gente tem toda uma evolução. O keylogger, que no princípio tudo que você teclava, ele armazenava e mandava para o criminoso. Aí vieram os sistemas de segurança. Você agora vai clicar. E aí vem o phishing scan. E hoje nós vivemos uma 3ª geração, ou até mesmo 4ª, que é aquela invasão, aquele cavalo de Troia, o spyware, o espião, que ele entra dentro do meu computador para procurar informação específica. Ele vai pegar aquela fórmula daquele medicamento novo, ele vai entrar dentro do meu computador e pegar minha monografia final do curso que eu vou apresentar amanhã, que eu não tenho backup, sou louco, né? Ele vai entrar hoje lá e vai destruir, vai travar, vai pedir um dinheiro, um sequestro. Gente, isso eu falo desde 1989. Backup é fundamental. Há 100 anos que backup é fundamental. Quem não tem backup está fadado à desgraça. Sequestrou, travou, apagou, copiou. Quem não tem cópia de segurança está morto. E os 2 mais novinhos, digamos assim, o ransomware e o hogware, que eu boto aqui umas telinhas bonitinhas para explicar. Bom, cavalo de Troia, para o incauto, aquele criminoso manda o famoso e-mail, mensagem de não sei o quê, você foi multado, você ganhou não sei o quê, aquelas outras coisas, aquelas aberrações, aquelas listas que você recebe, minha filha está morrendo, não sei quem vai dar 5 centavos, o Papa está dando um beijo, a Volkswagen está dando um carro, outro dia eu recebi a Ericsson está dando celular, gente, a Ericsson acabou, mas está dando celular, mas você recebe. Recebi outro dia, dia 16, já não deu tempo de botar aqui, um outro lá, que ele é gerente de um banco em Burkina Faso, que ele desviou não sei quantos milhões, ele precisa de alguém para ajudá-lo no desvio do dinheiro. Aí você, quer dizer, manda para um brasileiro, já está achando que brasileiro é tudo raça ruim, né? Então, infelizmente, é a mensagem que a gente passa. Esse aqui foi na casa dos meus pais, minha mãe me mandou. Se eu pudesse estar na varanda com Deus, mande esse e-mail que alguma coisa maravilhosa vai acontecer para você.
Por sorte, a gente tem sistema de proteção lá no escritório. A coisa maravilhosa foi tentativa de invasão lá nos computadores da gente. Uma coisa linda vai aparecer na ponte. Vai ver o que vai aparecer na ponte lá para você. Mas nós temos um problema. E hoje, vivemos o mundo da esteganografia. Não sei se vocês já ouviram falar em esteganografia, mas até um tempo atrás, uma das nossas maiores preocupações era transitar informação na rede. E como essa rede podia ser fraudada, violada, interceptada, criou-se a criptografia, que é a técnica de embaralhar mensagens para ela navegar de forma segura na rede. O criminoso cria a esteganografia. E o que é esteganografia para quem não conhece? A esteganografia é a mensagem dentro de mensagem. E o criminoso que não é bobo, que furtou aquela lista de e-mails, que pega o e-mail do Alexandre, do João, do Mário, do Marcos, que geralmente os nossos e-mails têm os nossos nomes, aquele criminoso vai mandar lá uma cidadã nua, clique aqui ou veja a fulaninha pelada, safadinha, horrorosinha, bonitinha, gostosinha, e enquanto o mané está simplesmente olhando, você não precisa, já está o outro assim com o dedo apontando ali para o outro, não precisa nem clicar mais. O simples fato de você olhar, a esteganografia, o vírus, o verme, o cavalo de Troia, o rogueware, o raio que o parta, que o seja, já está invadindo o seu equipamento. Hoje, e a nossa comissão, eu faço parte de uma comissão da OAB, Comissão de Direito e Tecnologia da Informação. Hoje a nossa comissão, eu já coloquei alguns trabalhos para a comissão, hoje você tem vídeos de super-heróis, vídeos supostamente infantis, que os nossos filhos assistem pela internet, ou pela net, ou no celular, ou onde quer que seja, com esteganografia. Então, enquanto a criança está vendo aquele videozinho ali, smart TVs, celulares estão sendo invadidas. É o admirável mundo novo da criminalidade. Mas não é só para nós, homens também não. Para as moças que recebem aqueles e-mails, você ganhou um kit da Helena Frankenstein, você ganhou um kit de não sei o quê, desconto de bolsa de não sei quantos % da loja. Enquanto você está lendo aquele troço, o seu computador, seu equipamento está sendo invadido. O seu mobile ou o que quer que seja. E o inferno hoje da vida em sociedade, que são as correntes, as listas. Lista de zap, corrente de zap, o troço infernal. Eu tenho zap, estou vindo e mexe cliente, eu estou mandando mensagem, eu só olho uma vez por dia o zap. Quando eu chego no escritório, olha, isso aqui acabou, benção, tchau. Porque você responde a pessoa por zap e começa, pum, vira ping-pong, você não consegue fazer mais nada, porque a pessoa fica o tempo todo. Ou pior, quando começa aquela, bom dia. Experimenta não responder em 5 minutos. O que está acontecendo? Por que você não respondeu? O que houve? Então, desliga, esquece. Bom, ransomware, como o colega falou há pouco tempo atrás, a história toda do Bitcoin, que a gente teve, toda essa novidade de sequestros e cobrando-se resgates. Nós tivemos uma prefeitura no interior de São Paulo que teve toda a sua base de dados sequestrada, travada e bloqueada, e para surpresa o prefeito, o secretário de qualquer outra coisa lá, que a gente não vai entrar muito nos detalhes, disse, a gente não sabia se pagava ou não, porque a gente não tinha cópia de nada. Você imagina uma prefeitura não ter cópia de folha de pagamento, de controle de funcionário, está tudo na dona internet. Dona internet cuida de tudo, cuida bem a beça. E além do ransomware, que busca e pede o resgate, os criminosos criam também aqueles artifícios para celular, ransomware, você vai clicar alguma coisa, vai travar lá o teu celular, seu celular foi travado, e eu tive colegas que aconteceram isso, lista, catálogo, tudo travado no celular, faz o quê? Bom, se mata, se não tiver cópia, danou-se. 1 minutinho. Falei que eu sou da geração J, não falei? Sou geração J. Quer sequestrar meu celular? Sequestra. Quer pegar minhas senhas? Pega. Pode pegar à vontade. Ó.
Está tudo aqui no papel. Tem uma cópia em papel. Você, passou, perdão. Pega, bota a gola e acabou. Não vai levar. Quer levar o celular? Leva. Agora está tudo aqui no papel. Tudo quanto é senha. O colega que está fazendo aqui a tradução. Pode rir. Lê aqui para mim, me ajuda aqui, vamos lá. Cadê? O que está escrito aqui? Essas 3 letrinhas. CEF. Caixa Econômica Federal. Lê lá para mim. Quer que fale o número? Pode falar. 0144648089. E aí o que tem aqui embaixo? Aqui. Tá, agência. 50183. Tá aqui. Quer levar? Leva. Para que a violência? Para que eu perdeu? Para que vai bater? Leva na boa. Tá no celular? Tá. Vai levar o celular? Leva, mas tem que ter uma cópia de segurança. Mas é louco, tá dentro da carteira. Vagabundo já não olha mais carteira, vagabundo quer levar celular. Criminoso está preocupado com celular, não está preocupado mais com carteira e dinheiro. Ninguém mais anda com dinheiro na rua. Você anda com celular. Um celular vale 3 mil, 4 mil reais. Minha filha outro dia queria trocar o celular. Quanto custa? Quando o pai olhou, eu falei, filha, vamos dar uma volta em outro lugar? Pelo amor de Deus. Nem se parcelar no cartão não paga. Bom, o hardware, que o criminoso também cria para aquele incauto. Uma vez eu fiquei vou apertar, eu quero, você tenta se segurar, mas é aquelas mensagens, sua internet está lenta, clique aqui para acelerar, descobrimos um vírus no seu computador, vamos fazer uma verificação gratuita. Gente, não existe nada gratuito em internet, nem no mundo. Vivemos num mundo capitalista, nada é de graça. Revista tal, mais R$14,90, ganha um talher do artista. Está ganhando, está pagando. Jornal não sei o quê, mais R$14,99, ganha um livro. Não está ganhando, está pagando. Tudo é pago, não existe o almoço grátis. E aí está lá, clique aqui que a gente vai verificar sua velocidade. Sua internet está rápida. Enquanto isso, o camarada está invadindo o seu equipamento. Bom, o terceiro tipo de invasão, vírus, cavalo de Troia, e o pior deles, que é o verme, o worm. O vírus destrói, o cavalo de Troia furta. E o que o verme faz? O verme enche o saco. Graças a Deus o verme não destrói nada, não furta nada, mas ele enche o teu saco. Você clicou num troço, instalou uma porcaria qualquer, e aí de repente você vai acessar um site, como eu fiz, acessei aqui uma imagem, veja aqui no Facebook, não sei o que, fui clicar e pronto, brum, 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 um monte de mulher pelada lá para trás aparecendo. Aí você vai, são os famosos sequestradores de site. Você clica num site, você leva 1 milhão de telas de outros sites ali sem querer, e para travar aquilo, e para parar aquilo. Destruiu? Não. Furtou? Não, mas encheu o saco. E pior de tudo é que atrapalhou o trabalho. Se eu sou uma empresa de segurança, se eu sou uma empresa de venda na internet, imagina quantos milhões de reais ou de dólares eu estou perdendo a cada segundo daquele monte de tela me travando e não me deixando trabalhar. Bom, depois dessa explanação rápida aqui, dessas papagaiadazinhas que eu fiz, o que a nossa legislação diz? E qual o motivo de eu estar aqui passando isso para vocês? A ideia é que, infelizmente, alguns pensam que até hoje, no Brasil, a internet é território livre. Posso fazer o que quiser e bem entender, posso furtar, posso fraudar, que não me acontece nada, ninguém me acha. Bom, a nossa legislação mudou. O nosso Código Penal, que é de 1940, ele foi modificado. Nós tivemos 2 leis, vamos dizer assim, recentes, né, de 2012, que é a 12735, 12733. Essa 733 é a famosa Carolina Dickmann, e a 735 é o PL 84. Este projeto de lei, PL 84, ele ficou 10 anos na Câmara dos Deputados. E vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá. Este é o problema das nossas legislações. Porque quem cria lei no Brasil é o Congresso. Então, se ele é criado na Câmara dos Deputados, ele passa por um trâmite todo de votações e aprovações e vai para o Senado. Se o Senado mudar uma vírgula, volta para a Câmara dos Deputados.
E esse projeto de lei, que eu considero ele surgiu como o projeto de um deputado piauilino, um projeto maravilhoso, que ele já há 10 anos atrás já previa invasões de DDoS, sequestro, fraudes, ficou 10 anos tramitando. E qual é o grande problema? Quando ele entra em vigor, em 2012, gente, qual era a tecnologia há 5 anos atrás? É a mesma de hoje? Certamente não. Então, o legislador, o advogado, o delegado, o promotor, tem que ter muita criatividade e tirar coelho da cartola para punir o criminoso. Um dos tipos mais frequentes é a calúnia. Calúnia está no Código Penal, desde a década de 40. Imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses, e aí vem uma coisa importantíssima, que até mesmo os advogados se confundem. O repórter, então, se confunde direto. Existem 2 tipos de punições, a detenção e a reclusão. Uma é mais branda que a outra. A detenção de 6 meses a 2 anos e a reclusão, quando você ouvir o termo reclusão, o criminoso já começa num presídio de segurança máxima, cela individual. Essa é a reclusão, é regime fechado, que pode ser evoluído para o semiaberto. Semiaberto, ninguém vai para a rua. Semiaberto, estou dando uma explicação bem rápida, tá? Semiaberto é aquele que ele fica numa cela com 10, 20, 30, 40 pessoas ali dentro. E nós temos o regime aberto, que é aquele no qual o criminoso só vai para o presídio dormir e passar fim de semana, mas ele pode sair e trabalhar. Então, no crime de detenção, ele já começa no semiaberto. Ele fica na cela com um monte de amiguinhos e pode progredir para o semiaberto. Então, essas são as punições, digamos assim, mais brandas. E o que a gente tem na calúnia? E a calúnia é aquela maldade do boato. E o que você tem de boato? Pessoal, esse casal tem ido em escolas infantis se passando por fotógrafo, quando, na verdade, são traficantes de crianças. Por favor, repassem ao maior número. Minha mãe, esposa, parente, tio, prima, está sempre repassando. A gente não repassa o que não sabe. Principalmente se for imagem ou nome de alguém. E aqui pegaram a foto dessas 2 pessoas, dizendo que eles são sequestradores. Tiveram em contato com esse casal, foram vistos em Santo André também. E aí o que acontece? Fotógrafos são ameaçados de morte após boato apontar que eles eram sequestradores. Você destrói a vida de uma pessoa, repassando um boato. Calúnia. Uma das vítimas é Márcia, 25 anos, foi publicada na internet sua foto como se ela fosse uma sequestradora. Você acaba com a vida de uma pessoa. Vivemos o admirável mundo novo da internet, onde você aperta um botão aqui, em questões de segundos, o planeta Terra todo sabe o que está acontecendo. A empresa na qual eles trabalhavam, ou trabalham ainda, teve que parar suas atividades e na página de internet é boato. Pessoal, as falsas notícias que estão circulando não são verdadeiras. Nossa empresa tem tradição de tantos anos. Gente, isso é uma destruição econômica da empresa. Você acaba com a imagem da empresa. E aí, calúnia, de 6 meses a 2 anos e multa. Imagina o dano que causou para essa empresa ou para esses profissionais. Tá ruim? Tá. Pode piorar? Pode. Aí você pega um cidadão aqui, é um casal de paraguaios. Pronto, já virou paraguaio. Aqui no Brasil, sequestrando crianças para o mercado negro de órgãos. Pronto, já fantasiou o negócio. Foram vistos ontem em Assis, estão em Marília, batem fotos e por aí vai a história. Divulguem quem puder. Então, quer dizer, divulga, destrói a vida da pessoa. E aí vem outro. Gente, essa van... A van é da empresa. Ela diz que tira foto de crianças de graça, mas é mentira. Ela pega as crianças e tira seus órgãos. Olha, eu adoro essas coisas assim. Vai para o cinema e perde o fígado. Tem umas coisas assim que ainda tem... E tem gente que acredita. Por quê? Porque o criminoso, ele pega o incauto. Ele pega a pessoa que não tem conhecimento, que não pesquisa. Temos também a difamação.
atribuir a alguém fato ofensivo. 3 meses a 1 ano, detenção, para o criminoso é algo tranquilo? Sim, mas aí você pega essa menina que teve uma foto divulgada na internet, que começaram a dizer que ela era feia, que a sobrancelha era a sobrancelha do diabo, que ela tinha bigode, e aí a menina aqui no desespero. Fiquei chorando o dia inteiro, porque minha mãe não sabe o que fazer. Meu pai está na delegacia faz muito tempo. Me chamo Júlia, papapá. É muito ruim ver sua mãe chorar. Se vocês estivessem no meu lugar, não iriam querer ver sua mãe chorando. Imagina o trauma que você cria para uma criança. Em ambiente escolar. Isso foi em ambiente escolar. E aí você vai punir o coleguinha que fez? Não, vai punir o pai ou a mãe, que são os responsáveis. Mas a destruição já está feita. Ou pior, naquela época que teve aquela onda, eu não mereço ser estuprada. Essa moça botou essa foto. Eu não mereço ser... Ela trocou a sílaba. E aí começa. Não sei se dá para vocês lerem daí, eu não posso nem ler, mas... Isso é um crime. Estão difamando a moça. É melhor não sei o que, sangrar até do que pegar... Sua isso, sua aquilo. Isto é crime. Que nós praticamos, às vezes até sem saber. Injúria. Artigo 140, detenção de 1 a 6 meses. E o que seria uma injúria? Isso aqui foi um cidadão que chegou, ele era um atleta da Confederação Brasileira de Taekwondo, achando que a confederação estava praticando algum ato irregular, ao invés de ir a um órgão público e fazer a denúncia, ele resolveu criar um site na internet. Ele, na página da Confederação Brasileira de Taekwondo, bota essas informações, corrupção, má gestão, fraude. Você, para imputar um crime a alguém, você tem que ter provas. Senão vira fofoca, briga de vizinho. E aí esse cidadão cometeu crime. Crime de injúria. Imputar falsamente a alguém um crime. Você tem provas? Se não tem prova, não vai fazer isso na internet. Vai na delegacia e faz uma denúncia. E se a denúncia for mentirosa, a gente tem a tal da denunciação caluniosa. Denúncia caluniosa. Estelionato. E aí está o grande universo do crime. E aí percebam o seguinte. Até então, detenção. Se for preso... mas de 1 a 6 meses, ninguém vai preso. Sim, vai para um juizado especial. Mas se cometer de novo, já não é mais juizado especial. A pena já começa a ficar maior. E aí aquele camarada, vou fazer à vontade, não tem lei no país? Quebra a cara. Já o 171 já começa com a reclusão. Já não começa num regime semiaberto, já começa preso, bonitinho, encarcerado. E o que seria o bom e velho estelionato? O bom e velho estelionato, a sua conta bancária precisa ser atualizada, clique aqui, todo dia eu recebo isso. Você foi multado, clique aqui para ver a multa. E aí quando você clica, aquele programa invasor, que se apodera de informações e dados seus, que foi criado por um criminoso, um cracker ou um freaker, ele está cometendo um estelionato. E aí a gente tem casos concretos, ó. Furto qualificado, hacker. Infelizmente, botam a maldita do hacker, né? Subtração de valor, ó. A pessoa foi presa pelo artigo 171, parágrafo 3º, artigo 155, furto qualificado, artigo 10 da Lei de Interceptação de Comunicações Telemáticas. Então, pode fazer o que quiser que não tem lei. Tem. Nós temos leis. Talvez algumas brandas, mas temos outras que já baixa o cajado de forma pior. Falsa identidade, essa aqui é uma maravilha. É o pecado nosso de cada dia. É a famosa página falsa de internet. Minha filha quer ter uma página no Facebook. Não pode. Criança não pode ter página no Facebook. Aí o que o papai ou a mamãe faz? Cria a página da criança e diz que ela tem 18 anos. O que está escrito aqui mesmo? Falsa identidade. E aí tem aquelas páginas que que o criminoso, isso aqui é caso concreto,
Namorado levou um pé da namorada. O que o namorado faz? Criou uma página falsa da namorada. E aí bota lá, fulana gordelícia, a loura do peso pesado, adoro comida, mas adoro mesmo. Adoro um baile funk, cidade natal, Gordelândia, paixões, comida excessiva, esporte, levantamento de garfo, comer serve, atividades, levantamento de copo, livro, todos os de culinária, adoro um baile funk, página falsa. E aí pega as fotos dela e faz montagem. É crime. Está chateado que levou um pé no traseiro do namorado ou da namorada? Procura outra forma, procura outro, vai atrás de outro, não fica fazendo essas coisas feias, porque é crime. E vejam, voltamos para a detenção. A lei estava boa? Estava, mas não muito, porque as punições não eram tão severas. Esses tipos penais são os básicos. Só que a tecnologia traz possibilidades novas de crimes. E a legislação tem que mudar. E aí a gente teve as leis, como a do Piauí Lino, como a Carolina Dickmann e outras, que fazem com que o nosso ordenamento jurídico, fazem com que as nossas leis melhorem. Porque é uma máxima da segurança. Isso aí eu falo há 100 anos. A gente só bota o cadeado na porta depois que ela é arrombada. Então, a gente só se protege depois que é fraudado. Então, lei de crimes raciais foi modificado. Praticar, induzir, incitar discriminação, parágrafo 3º, inciso 3. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação, aonde, gente? Rede mundial. Porque isso não existia. E a gente teve esse caso concreto, essa moça que chega aqui e bota isso em rede social. Nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate um nordestino afogado. E o mais triste de tudo é a sentença. Dá para ler o que está escrito aqui? Em voz alta, todo mundo. The Voice Caos. 1, 2, 3, vai. Estudante de direito, que é uma pessoa que está numa faculdade para garantir direitos ao cidadão. Eu acho que ela está na faculdade errada. Eu acho que ela está no curso errado. Porque uma pessoa que pensa assim, misericórdia. Deus tem a pena da alma dela. E aí foi condenada pela Justiça Federal, crime de discriminação, por fazer comentários. E qual é a palavrinha? Reclusão. Já não é mais detenção. O nosso Código Penal foi modificado, e aí a gente tem aquela história da lei da Carolina Dickmann, Murilo Rosa e tantos outros que tiveram dispositivos fraudados, porque até então a punição é: invadiram o meu computador, furtaram informações. Mas hoje a gente pode levar um equipamento para um serviço de manutenção, uma atualização. No caso da Carolina Dickmann, o computador dela deu defeito, ela levou para um técnico, e o técnico, quando acessou as imagens dela, começou a divulgar. E aí o que acontece é isso aqui, ó. A gente tem lá, invadir dispositivo conectado ou não. Obter, adulterar, destruir dados ou informações. Então, o camarada que criar um vírus está sendo punido. O cara que furtar está sendo punido. Sem autorização expressa ou tácita do titular. Pelo amor de Deus, ó. Ninguém lê contrato. Todo mundo que acessa a internet, clica aqui e ok. Leiam, se vocês forem ler também, ninguém aceita nada, ninguém entra para rede social nenhuma. O dia que vocês levarem um equipamento para conserto, celular, tablet, computador, qualquer troço que o seja, tomem cuidado, porque muitas empresas de assistência e manutenção técnica botam lá na cláusula: eu permito que seja verificado e restaurado e recuperado. Muito cuidado com isso. Não permitam, porque às vezes você pode ter apagado alguma coisa não muito ortodoxa que você fez, e se você está permitindo que o técnico verifique, ele pode trazer tudo aquilo à tona. Cuidado, admirável mundo novo. O artigo 266, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais das mudanças do Código Penal, que a lei do Piauí Lino traz.
uma visão já de 10 anos. O que o artigo 266 fala? Interrupção, perturbação de serviço, que na época era telegráfico, telefônico, mas não era de internet. E aí foi modificado, serviço telemático ou de informação. Aplica-se em dobro se o crime é cometido por questão de calamidade pública. E isso eu falo há anos. Nós vivemos hoje a época do governo eletrônico, onde são feitos pregões eletrônicos, onde você pode fazer leilões virtuais. E aí imagina o criminoso que quer aquela siderúrgica, que quer aquele rio para explorar, aquela mineradora, ele contrata um monte de crackers ou de freakers para fazerem ataques de DDoS, aonde eu mando a minha proposta de 1 centavo e depois que a minha proposta entrar, ninguém mais consegue mandar a proposta, porque vai derrubar a rede de tanto e tanto ataque de DDoS. Se for descoberto, está lá. Se eu ganhei por 1 centavo, vou perder, e ainda vou preso. Bom, essa é uma parte que eu costumo falar. Cuidado para vocês não se tornarem criminosos. Muito cuidado, porque às vezes a gente naquela ânsia, aquela vontade de fazer a justiça com as próprias mãos, e aqui são slides que eu vou passar rápidos, porque tem muitas palavras, olha o termo bonitinho, de baixo calão, para que a gente tome certo cuidado. Exercício arbitrário das próprias razões. Em direito é o fazer justiça com as próprias mãos. Me xingaram no Facebook, me xingaram no Zap, tem que ser igual Jesus Cristo, vira outra face. Não pode fazer igual esse pessoal aqui fez. José de Abreu fez aquele comentário ali. E aí tem a resposta do Alexandre Frota. Ou então essas duas moças que são modelos, que estavam discutindo e começam a trocar essas delicadezas, essas pérolas pelas redes sociais. Ou o marido de uma famosa cantora meio gordinha, que um cidadão qualquer diz, cuidado, tua mulher está cada dia mais gorda, que profissional é você aqui? Que ele é um profissional de ginástica, né? Personal. E aí ele fala, essa bateção de boca é crime. Não pode ficar batendo boca. Ou essa moça que se casou, logo após casar, você vê a proeminência aqui que ela começou a ter, aí fazem um comentário desse tipo, e aí ela se sente ofendida e manda um comentário pior ainda. Mas, gente, vão falar mal de mim, vou ter que deixar? Você vai na delegacia, você vai fazer uma denúncia, você vai contratar um advogado, a família agradece, dá para pagar o leitinho das crianças, mas você não pode ficar pela internet batendo boca, porque é crime. Bom, novos delitos e a legislação brasileira. De uns tempos para cá, nós temos percebido a tal da pornovingança. E aí, o porquê da legislação ter que estar sempre sendo atualizada? Porque nós não temos uma lei específica para punir a pornovingança. Infelizmente, aquela pessoa que terminou o relacionamento se sente abandonada ou não gostou de ser largada e pega as fotos e começa a divulgar pela rede. Ou filmes de atos praticados. Eu, pelo menos, não entra na minha cabeça filmar para depois assistir. Faz de novo, que é melhor. Porque, eu vou assistir para me lembrar. Vai se lembrar, está com Alzheimer, não lembra de mais nada? Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Tive uma que era assim, que o marido era militar, como ele ficava fora muito tempo, ele filmou para lembrar. Faça-me o favor, não vai filmar nada, deixa ele ficar com vontade, quando voltar, volta que nem... Deixa eu falar, ficar quieto aqui. Então, nós não temos uma lei específica ainda. E aí, o que se faz? Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha não é se acontecer o contrário. Se a moça pega a filmagem do moço e divulga. Ou se nós tivermos um casal homoafetivo. Então, a legislação precisa ser mudada. E já temos um projeto de lei. Projeto PLC. PLC porque ele é da Câmara. Então, já tem lá, de 2017, para modificar a Lei Maria da Penha, para incluir este tipo penal.
Mas aí tenham em mente que isso vai levar algum certo tempo, porque vai do deputado federal para o senador, do senador volta para o deputado federal, se tiver tudo lindo, bonito e tranquilo, vai para o presidente ou a presidenta ou quem quer que esteja lá no lugar ano que vem ou daqui a 100 anos para aprovar e sancionar. Bom, então está tudo punido. A rede, a internet, o Facebook, o Zap vão me prender. Vou partir para a boa e velha Deep Web. Darknet, lá ninguém me pega. E a ideia das Deep Webs, Darknet, e aí eu vou ter que ser bem rápido, porque o tempo já está explodindo. As primeiras notícias que a gente teve foram em 2011, com a história da Primavera Árabe, lá nos países muçulmanos, Egito, Arábia, Síria, as pessoas usavam o anonimato para tentar fazerem as concentrações nas praças públicas, nos locais públicos, e foi usada, a gente começa a ter a Deep Web sendo usada com esse intuito, do encontro de pessoas. Alguns sites, alguns locais para hospedar filmes, o Pirate Bay, que já saiu do ar. Então, essas informações, centros de pesquisas, quando querem trocar informações, e a gente tem um grande centro de pesquisa aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente aqui, que troca informações com um grande centro de pesquisas na França, eles não trocam informações pela dona internet, que pode ser fraudado, troca pela dona Deep Web, pela Dark Web. E aí você pensa, pô, legal, lá é bom porque o que mais tem na Dark, na Deep, é pedofilia, boneca sexual humana, crime disso, crime daquilo, venda de droga, de arma, satanismo, experimento com humano, experimento com animal. Gente, é tétrico. Acessar esses negócios aí é para quem tem muito estômago. E aí eu vou para lá, porque eu vou começar a fazer a pedofilia, vou praticar lá, porque ninguém me pega. Ninguém me pega uma vírgula. Porque a gente teve a operação Darknet e Darknet 2, em 2014 e em 2016, que, visualizando, rastreando a Deep e a Dark, prenderam diversos criminosos aqui no Brasil. Então, a gente teve o caso, a Polícia Federal foi nos locais, e vocês devem ver aqui em algumas outras palestras a questão forense, tudo é fotografado, filmado, copiado, e aí o cidadãozinho lá, 4 anos de prisão lá no Piauí, porque estava na dona Dark Web, Deep Web, fazendo o que não deveria fazer. Bom, a nossa ideia aqui, eu venho como OAB, venho como advogado, venho como amigo, como colega, é passar para vocês que estão aqui nesse plenário, vocês que vão assistir depois pela internet, vão assistir os vídeos, a ideia de que é um admirável mundo novo. Os crimes vão surgir novos tipos penais amanhã, novos tipos de crimes, de delitos. Só que nós, no Brasil, felizmente, já temos leis. Não são muitas, claro, porque a gente só vai botar o cadeado depois que a porta for arrombada. Depois que determinado delito começar a acontecer com frequência, que o legislador vai pensar num tipo de punição para aquilo. A ideia é essa. Não temos um território livre. A internet não é território livre. A internet não é um oba-oba. A internet é um local onde pessoas trocam informações, mas se essas informações, se essas práticas forem delituosas, tenham certeza, no Brasil nós já temos lei, nós temos instituições de polícia civil, federal, que têm a capacidade de fazer a persecução, que é a investigação e a prisão, e esses criminosos, com certeza, são punidos aqui no nosso país. A gente sabe que o tempo está mais do que voado, acho que não dá para abrir para dúvidas. Roberta? Dá para abrir para dúvidas, perguntas? Dá, não dá, pode, não pode? Dá, então está dando, vamos lá. Alguém tem dúvida, pergunta, jogar sapato? Aproveita, consulta jurídica, advogado gratuito, aproveita. Meu pai está separando da minha mãe, eu queria saber se eu podia. Eu comprei um carro, eu vi no Google, não tem coisa mais pior de ruim do que... Ô, doutor, eu vi no Google, então vai lá, fica no Google, vai, fica lá. Pessoal, alguma dúvida?
Acabou a pilha do microfone. Geralmente funciona assim, ó, você bate assim, ele funciona. Ih, não funciona. Sim. É o QR Code. O que a colega falou ali é a questão do QR Code, que você pode pegar informações de um aparelho para o outro, e aí você passa aquela ideia, vou fazer porque ninguém vai me punir. Espera aí, está havendo uma fraude. E que fraude está acontecendo? Uma falsidade ideológica? Porque se a informação é do Alexandre e você pegou a informação do Alexandre, alguma coisa errada está. Houve um marco na nossa legislação, na mudança do Código Penal, muito interessante. Porque até alguns 10 anos atrás, e isso a gente teve a lei da propriedade industrial, cópia não era crime. Então, a cópia do programa, do software, não era crime. Eu pegava aquele CD original de um programa, fazia uma cópia, porque o que é fazer uma cópia? Eu não tirei. O que é o furto? O furto é tirar do domínio do dono, sem um emprego de violência. O que é o roubo? É com emprego de violência. A pessoa perdeu o domínio da coisa, mas na cópia não. Você copiou e ela continua com o objeto. Então, quando a gente teve essa mudança interessantíssima na legislação, que começamos a punir a cópia da propriedade intelectual, a gente já cai nessa questão. Porque se você copiar as minhas... Não tirou do meu domínio, hoje a gente sabe, você pega o celular, existem aplicativos que você pega as senhas de todo mundo, os acessos à internet, você copiou. Cometeu um crime, cometeu um delito. Graças a Deus a gente tem esses tipos de punições. De nada? Lá atrás, tenta lá. O minerador de Bitcoin como plano de fundo. Olha, eu vejo hoje uma coisa que me deixa muito assustado, são aquelas pessoas que ficam, falei aqui brincando, milionárias de um dia para a noite. De um dia para o da noite, o site dela tem 1 milhão de visualizações, de um dia para o outro a pessoa tem 1 milhão de amigos, 1 milhão de compartilhamentos. Infelizmente, quando você acessa uma rede social ou um site, você sempre tem que estar clicando eu aceito. A partir do momento que você clicar no eu aceito, você tem que ler aquele contrato. E pasmem, teve um colega aqui, vai dar uma palestra depois para vocês aqui também lá da OAB, uma vez ele lendo um contrato desse, não sei se por questão engraçada ou real, havia lá nos termos, eu aceito, eu aceito, eu aceito, se eu tiver filhos, dar os meus filhos para essa instituição. Então a gente não sabe se foi uma brincadeira ou será algo verídico. E todo mundo clicava que queria entrar naquele site, ou aquele produto, porque ninguém lê. Então o que o colega me pergunta, é legal? Se eu cliquei, se existe um termo de adesão, mas eu não vou clicar, vou estar fora da rede, vou estar fora do Facebook, do Zap, e ninguém vai me achar. Aí é a moeda de troca. Se ele diz que se você clicar, ele vai fazer essa mineração, tem que ter um termo. Ele não pode fazer esta mineração sem uma autorização sua. Tranquilo? Este é o primeiro ponto, você tem que autorizar. Se você em algum momento clicou e autorizou, não existe lei para punir. Agora, se você não autorizou, se você, sem deixar ou sem querer, ele fez essa mineração, cabe punição? Cabe. Só que aí a gente tem um outro problema. Se a empresa não tiver escritório aqui no Brasil, se ela é uma empresa transnacional, que está só no exterior, a nossa lei aqui do Brasil não tem como alcançar ela lá fora. Por isso que o Brasil exigiu há anos atrás que Googles da vida abrissem escritórios aqui, para que eles possam ser intimados, citados e serem punidos aqui no Brasil. Senão, era o oba-oba galhofa. Tranquilo? Perguntas? Sim? Boa tarde. Acordo, eu não escutei, acordo internacional.
Eu não escutei um massivo. O que é massivo? Espionagem massiva. Ah, é uma área que eu atuo, cyberespionagem. Lembra no passado? O que acontece? A gente tem... Uhum. Ano passado eu dei palestra justamente sobre isso, cyberespionagem, cyberterrorismo, cyberguerra. Isso. O que acontece? Quando você fala de países, o buraco é mais embaixo. E é o que a gente tem a questão lá da Rússia, a gente teve a questão da Abcásia, que ano passado eu dei essa palestra, eu falei aqui, a invasão da Ossétia. Tudo isso, Geórgia, tudo isso patrocinado por governos. E aí, o que acontece? A gente tem Coreia do Norte, nós temos o Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad, que existem grupos extremamente habilidosos de invasão. As usinas nucleares do Irã foram invadidas, há coisa de alguns anos atrás. Foi uma invasão para destruir o software e os equipamentos. Quem invadiu? Foi Israel, o Mossad? Foram os Estados Unidos? Você não tem como saber. Até sabe, a gente diz que não sabe. Então, acordos internacionais quanto a isso existem? Existem. Existem diversos acordos internacionais. Só que aí a gente cai numa máxima, uma máxima antiga, de que cada país tem que ter a sua soberania. O que é soberania? É a sua capacidade de se defender e se prevenir de um ataque. E o que aconteceu com aqueles países lá que foram invadidos por hackers ou criminosos ou pelo governo soviético? Perdão, sou da época do soviético, desculpa. Governo russo. Como é que você vai punir? É briga de cachorro grande, é briga de país. Algum tempo atrás, quando a Petrobras teve seus dados invadidos, a Dilma teve e-mail invadido, você acha que foi um hacker? Aquilo foi um sistema de um país grande, que fica lá acima do Equador, que faz frio, que tem Papai Noel, que faz fronteira com o Canadá e o México, não sei se sabe qual é o país, assim. Invasão deles. Agora, é aquela história, o país tem que saber se defender. Nós temos acordos internacionais, convenções, Convenção de Genebra, diversas convenções, que um país não deve atacar o outro. Mas, se você vê uma brecha, você ataca, você invade. Hoje, a guerra não é mais aquela guerra de tropa. A guerra hoje é de informação. Então, existem acordos? Existem. Quem é que vai punir? Se descobrir que foram entre países, os países que fazem parte da ONU, e praticamente todos fazem, eles levam essas questões para o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele vai sugerir uma punição. O problema é que o Conselho de Segurança é formado por 20 membros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. E 15 rotativos. A cada 2 anos você muda esses membros. Qualquer um desses 5 que vetar, se você tiver, a ONU tem hoje 194 países, se 193 disserem, temos que punir a Rússia, que é um daqueles 5 que tem poder de veto, disser não, ninguém pune nada. Então, este é um problema, por isso que o Brasil briga há anos para mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não só o Brasil, como outros países, porque a briga entre países, entre nações, é levada para a ONU. Quem decide? Conselho de Segurança. Você vai ter uma disputa através da Corte Internacional de Justiça, os países brigaram, Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça dá a sentença. Ô Rússia, você está obrigado a fazer isso. Se a Rússia não cumprir, Conselho de Segurança da ONU. Agora, um desses 5 membros, se disser não, é não. Sim, impunidade, com certeza. E aí, a ONU, o próprio Conselho de Segurança, ele prevê 3 tipos de sanções, se aquele país não cumprir. O primeiro é a sanção diplomática, onde você retira todos os diplomatas daquele país. E ao retirar diplomata, se alguém daquele país quiser viajar para o exterior, não tem ninguém para dar visto. A população daquele país não pode sair de lá. Se a sanção política
não funcionar, nós temos a sanção econômica. Ninguém mais compra, ninguém mais vende para aquele país. E isso a gente teve com o Iraque do Saddam Hussein. E se isso não der certo, a última, que é a punição militar. Joga a bomba na cabeça deles. Que foi o que aconteceu com Saddam. Saddam, sai do Kuwait. Saddam não saiu. Saddam, sai do Kuwait. Isso aí é antigo, lá da década de 80, 90, não eram nem nascidos. Saddam, sai lá do Kuwait. Saddam não saiu, virou para o americano, ó, pode jogar as bombas lá em cima do Saddam. Então, esses são os 3 tipos. Agora, a gente sabe que a Rússia faz isso o tempo todo. Está lá a eleição americana. Você acha que alguém vai jogar bomba na cabeça do russo? É aquela história do peso, né? Se é o Brasil, se é Tuvalu, já ouviram falar em Tuvalu? Se Tuvalu, aquelas ilhotas no meio do Pacífico, fizer isso, joga, dá tiro a 3x4. Agora, contra uma Rússia, uma Coreia do Norte, que tem aquele líder bacana, bonitinho, super tranquilo, calmo. Essa é a questão. Existem leis internacionais? Existem. Existe toda uma sequência de sanção e punição. Mas você vai chegar lá num ponto que, se foi um desses 5 grandes do Conselho de Segurança que tem poder de veto, danou-se. Contra pessoas, é tranquilo. Agora, se é um criminoso, um indivíduo em outro país, se você descobre que um criminoso na Coreia do Norte invadiu o seu computador, você não tem o que fazer. Você não tem como punir um cidadão de um outro país. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mais perguntas? Vamos encerrar. Tá, vamos lá, tem que encerrar. Mas, tranquilíssimo, pode ligar, entra lá no Facebook, Orkut, pergunta qual é a senha bancária, a gente divulga tudo. Vai lá, pode ir lá, pergunta lá. Depende. Eu trabalhei numa empresa, há um tempo atrás, que a gente descobriu, nessa época eu nem fazia direito, eu era da área de informática, a gente descobriu que funcionários daquela empresa vendiam informações sigilosas para o concorrente, porque eles tinham acesso a valor de compra, era uma empresa que fazia, um supermercado que comprava, fazia as suas compras, e aí descobriu-se quem é que é o atravessador, que é quem ganha dinheiro nesse país. Quem é o atravessador? O atravessador é o fulano. Então, funcionários desse supermercado passaram essa informação privilegiada para o concorrente também comprar daquele atravessador, e até por um preço melhor. Eu descubro isso na minha empresa? Depende do tipo de delito que aconteceu. O correto, o básico, delegacia de polícia. Não, o patrão não pode chegar, dar um pé no traseiro do funcionário, vai para a rua, seu safado. Não, você tem que fazer uma denúncia para depois poder fazer a demissão desse servidor, desse funcionário que seja, mas sempre em delegacia de polícia, dependendo também do tipo de crime. E aí a gente tem vários tipos de delegacias especializadas aqui no Rio de Janeiro. Delegacia de crime de internet, delegacia de defraudações, delegacia de propriedade intelectual, o tipo específico, e geralmente cidade da polícia, ali na Dom Helder Câmara. Tem todos os tipos de assuntos a serem abordados. Mas jamais, como eu falei ali, faça justiça com as próprias mãos. Leva para a delegacia. Cabe à vítima, sim, a vítima que tem que fazer a denúncia, com certeza. A vítima que tem que fazer. Aí é uma questão penal, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas existem aqueles crimes que a vítima não só ela pode fazer, tem que entrar Ministério Público. Quando entra a questão de pedofilia, menor, aí tem todo um outro aparato que não caberia que eu ficar passando para vocês, que a gente não teria tempo, mas, precisando, entre em contato. Tá? Sim. Sim, aí você vai ter uma palestra daqui a pouco com um colega nosso que fala sobre isso. Eu participei de uma CPI da Alerj, há coisa de 3 anos atrás, representando a OAB, onde a gente descobriu, a Alerj descobriu que uma empresa de telefonia, ela pegava os dados dos seus clientes para ficar mandando propaganda. E existe uma lei que determina que, se eu não quiser mais receber propaganda, eu vou lá no site e clico, não quero receber. O que essa empresa de telefonia fazia? Pegava a sua base de dados e trocava com outra. Contrato de empresa. E aquela outra pegava os clientes dela e trocava com a outra.
Não fala o nome do bicho. Que ele pega e passa para outra. E passa para outra. E acredite ou não, nós descobrimos que essa empresa, os dados dela, seu nome, seu CPF, quantos quartos, quantas casas, quantos filhos, seus dados, ia para uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada quarteirizava. A empresa quarteirizada quinteirizava. E nós descobrimos aqui na comunidade da Maré um cidadão com uma disqueteira dentro de casa mandando torpedo, com todos os dados daquela operadora de telefone celular. Aí a gente precisa, e nós lá da OAB, nós brigamos para que exista no Brasil uma lei de proteção de dados, que no Brasil não tem. Que aí você cai naquela vala comum de pegar a minha informação e fazer o que quiser com ela. A lei tem que mudar? Tem que mudar. Mas só começa a acontecer quando a sociedade reclama. Direito é reflexo da sociedade. Quando a sociedade clama, o deputado que a gente votou, o senador, o vereador, eles é que fazem as leis. As leis a serviço de nós. Então, cabe a nós clamarmos. Votei no fulano. Ô, fulano, você tem que fazer uma lei assim, porque está acontecendo isso assim, assim, assado. Essa é a grande questão. Vamos encerrar, senão o pessoal me mata aqui. Segurança de banco. Eu já tive também conta invadida. Eu tenho casos concretos assim. A questão toda é você tirar extrato, vou ter que ser bem rápido, senão, Roberto, que me mata. Você tem que tirar extrato, vai na delegacia. Geralmente o delegado não vai querer fazer denúncia, você vai direto para a justiça. Entra direto com ação na justiça. Não, o correto é ir na delegacia, mas muitos deles não abrem inquérito, não abrem... Você tenta administrativamente, que fatalmente você vai receber aquela negativa. Você é responsável pela sua senha, você que tem que cuidar, você que tem que zelar. E aí você entra na justiça e comprova. Eu fiz isso em alguns casos aqui, ó. A pessoa teve dinheiro fraudado em caixa 24 horas em São Paulo, porque eles têm que fazer uma listagem de onde saiu o dinheiro. Pessoal, agradeço a atenção de todos, desculpa aí o mais do que avançado da hora. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pelas brincadeiras, piada idiota que eu contei. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato à vontade com a gente. Bertinha tem os nossos dados, se quiser, troca informações. E a gente está aqui para isso, para trocar informação. Esse admirável mundo novo da tecnologia. Obrigado a todos e boa tarde.